Então, na questão 4, fala assim, sendo o conjunto universo conjunto dos números reais, verifique se as seguintes equações são equivalentes. Ou seja, se elas têm o mesmo resultado, né? Vai dar a mesma raiz. Tem a resposta aí, mas de qualquer forma eu vou fazer aqui com vocês no quadro, tá? Para vocês acompanharem, porque eu sei que só olhando assim não ajuda vocês. Então, a primeira tá assim. 1 menos x menos x mais 1 mais x mais 3 mais 2x menos 1 igual a 6. Ok? Então, primeiro, eu tenho que tirar do parênteses, certo? Então, começando aqui, o primeiro não tem nenhum, o primeiro parênteses não tem nada em evidência, então eu vou só repetir. 1 menos x, ok? Aí eu tenho esse menos que está em evidência, que vai multiplicar com os sinais que estão aqui dentro. Então, menos vezes mais, menos x. Menos vezes mais, menos 1, ok? Eu tenho esse mais que vai multiplicar com os sinais aqui dentro. A gente sabe que esse positivo não altera nada lá dentro, então eu vou só repetir. Mais x mais 3, certo? Esse outro sinal de mais que está em evidência vai multiplicar com os sinais que estão lá dentro. A gente também sabe que essas multiplicações não vão alterar os valores lá dentro. Então, aqui vai ficar mais 2x menos 1. Tudo isso igual a 6, certo? Antes da gente ajeitar a nossa equação, tá dando para vocês verem o quadro direitinho, pessoal? Beleza. Tá. Beleza. Agora tem que subir um pouquinho mais. E agora, melhorou? Beleza, vamos lá. Melhorou. Antes da gente terminar, a gente ajeitar, vamos olhar se tem alguma coisa que a gente consegue eliminar aqui. Ó, eu tenho um positivo aqui. Tem algum um negativo que eu consigo eliminar esse 1 aqui? Tem. Pessoal, tem, não tem? Ó, eu tenho mais um aqui e eu tenho menos um aqui, não tem? Então, eu posso cortar, porque vai dar 0. Aqui eu tenho menos x. E eu tenho aqui também, ó, mais x. Vai dar 0 também, não vai? Menos x com mais x. Então, eu também posso cortar, ok? Mais alguma coisa que eu consigo cortar aí? Tem mais alguma coisa que eu consigo cortar aí? Não. Não. Então, vamos lá. Aqui, para a gente ajeitar isso aqui, eu vou ter que vai ficar aqui o menos x e o mais 2x, ok? No segundo membro eu tenho 6. Quem eu vou trazer para cá, para o segundo membro, que está faltando? O mais 3 e o menos 1. Ok, o mais 3 vai vir menos 3 e o menos 1 vai vir mais 1, certo? Menos x com mais 2x sobra quantos x? X. Só x, ou 1x, que é igual 6 menos 3 vai dar quanto? 3. 3. 3 mais 1, 4. 4. 4 está dentro do conjunto universo que ele me deu? Ele me deu o conjunto universo dos números reais. Então, tá dentro. Então, eu vou colocar aqui a solução. É 4. Ok? Pode apagar essa daí? Ou alguém quer fazer alguma anotação?
Eu tô terminando de fazer a anotação. Beleza, me avisa assim que você concluir, meu amor. Falou alguma coisa, Breno? Não consegui ouvir. Terminei já. Termi- Pode ir. Oi? Pode ir, terminei já. Ah, beleza, beleza. Agora nós vamos fazer a segunda equação. Então, essa daqui, na primeira, a gente tinha parênteses. Então, a gente teve de eliminar os parênteses. Nessa daqui, a gente tem frações com denominadores diferentes. Então, a gente tem que eliminar os denominadores para a gente conseguir resolver essa equação. Para isso, o que a gente tem que fazer primeiro para a gente conseguir eliminar isso aqui? O MMC. O MMC. O MMC de 3, 15 e 5 vai dar quanto? 15. 15. 15 dividido por 3 dá quanto? 5. 5 vezes x vai dar 5x. 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 15 dividido por 1 dá quanto? 15. 15 vezes x, 15x. 15x. 15 dividido por 15, 1. 1 vezes 8. 8. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 6x, 18x. 18x. Agora, a gente consegue eliminar os denominadores, certo? Quem ficou nos numeradores? 5x mais 15x menos 8. Esse menos 8 eu consigo jogar para o segundo membro, certo? E mais 18x no segundo membro, que eu vou trazer para o primeiro, ó. Então, 18x está positivo lá. Ele vai vir para cá? Negativo. O 8 está negativo no primeiro membro. Ele vem para o segundo membro? Positivo, ok? Já organizamos aqui. Agora falta só resolver. 5x mais 15x, eu vou ter quantos x? 5x mais 15x, eu vou ter quantos x? 20x. 20x. 20x menos 18x, eu vou ter quantos x? 2x. 2x, que é igual a 8. O que multiplica com a variável aqui, nessa situação, vai passar como operação inversa. Então, vai ficar 8 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 4. 4, que também pertence aos reais. As duas equações, eu posso afirmar que elas são equivalentes? Posso? Sim.
Posso. Por quê? Porque as duas têm a mesma raiz. Se eu tenho a mesma raiz, ou seja, o mesmo resultado para incógnita nas minhas equações, elas são equivalentes. Ok? Alguém está anotando alguma coisa dessa? Precisa que eu suba a câmera? Não? Pode apagar? Por mim, pode. Por mim Ok. também. Breno? Breno? Pode apagar, pode apagar. Isabela? Oi, tia, pode passar. Beleza. Agora eu vou ajustar aqui de novo. E agora a gente vai começar a falar de equações fracionárias, ok? Vamos lá. Então, olha só, na página 10, tem a definição de equação fracionária. O que seriam essas equações fracionárias? Primeiro, a gente tem que saber identificar quando eu tenho e quando eu não tenho equações fracionárias. Por exemplo, essa equação que a gente acabou de resolver no quadro, que tem os denominadores diferentes. Eu não posso falar que ela é uma equação fracionária. Por quê? Quais os denominadores que eu tinha na questão que a gente acabou de resolver? Nós tínhamos denominador 3, 5 e 15, não é isso? Vocês lembram? Tem alguma variável, alguma incógnita em algum dos denominadores da questão 4 que a gente acabou de resolver? Não. Não. Então, para ser uma equação fracionária, a gente tem que ter pelo menos um dos termos com o denominador sendo uma incógnita ou tendo uma incógnita. Por exemplo, aqui tem dois exemplos, ó. Primeiro exemplo, eu tenho o primeiro termo, eu tenho x no denominador, tá vendo? Então, só de eu ter pelo menos um termo com o denominador sendo uma incógnita ou tendo uma incógnita, eu posso afirmar que ela é uma equação fracionária, certo? Então, aqui tem um exemplo. Aqui tem um outro exemplo, que eu tenho x menos 1 no denominador do primeiro termo, no primeiro membro, e no segundo membro eu também tenho um denominador com incógnita, x menos 4. Então, esse aqui também é uma equação fracionária. Então, toda vez que eu olhar para uma equação, identifiquei que é uma equação, né? Verifiquei se tem igualdade, se é uma sentença matemática aberta. É uma equação. Verifiquei que no denominador tem pelo menos uma incógnita em qualquer termo. Ela é uma equação fracionária. O conjunto universo dessas equações, a gente já aprendeu como descobrir o conjunto universo. O conjunto universo vai ser, por exemplo, nesse primeiro exemplo, números reais exceto zero. Por que exceto zero? Se eu tiver o zero no lugar do x, eu vou acabar anulando esse termo. Certo? Mesma coisa aqui na segunda, ó. Se eu tiver aqui o 1 positivo, 1 menos 1 vai dar 0. Então, se o x for 1, eu vou eliminar esse termo aqui. Eu vou anular esse termo aqui. E se o x for 4, 4 menos 4 também vai dar 0. Então, eu vou anular esse outro termo aqui do segundo membro. Então, para essa equação, o conjunto universo vai ser números reais, exceto 1 e 4, que são os dois dos números reais que não tem como eu usar nessas equações. Senão, eu vou anular algum dos meus termos. Até aí, tudo bem? Amores, até aí, tudo bem? Beleza, vou continuar então, tá bom? Então, prestem atenção. Já entendemos como determinar o conjunto universo. Já entendemos como diferenciar uma equação de primeiro grau normal,
sem ser fracionária e uma fracionária. Agora a gente tem que entender como a gente vai resolver essa equação fracionária, certo? Primeiro de tudo, a gente vai ter que descobrir qual é o MMC de todos os denominadores, ok? Então, para eu conseguir resolver essa equação fracionária, eu tenho que tirar o MMC, descobrir qual é o MMC de todos os meus denominadores, ou seja, eu vou reduzir os meus denominadores ao menor denominador comum, certo? Quando a gente faz isso, tanto numa equação que não é fracionária, mas tem denominadores numéricos diferentes, quanto quando é uma equação fracionária que tem denominadores com incógnitas, a gente está transformando aquela equação em uma outra equação equivalente àquela. Então, por que a gente tira o MMC? Por que a gente tira? A gente descobre o MMC, a gente está transformando aquela equação para uma equação equivalente, que através das regras matemáticas a gente consegue eliminar aqueles denominadores e resolver. Ok? Tudo bem até aí? Podemos continuar? Beleza. Então, como exemplos, nós vamos resolver 2 exemplos e junto com essas resoluções a gente vai reformulando, né, voltando a alguns conceitos matemáticos que a gente já conhece, mas que a gente vai usar para resolver também as equações fracionárias. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Então, para a gente conseguir tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores quando tem incógnitas, o que a gente vai ter que lembrar? Primeiro, para a gente conseguir descobrir o mínimo múltiplo comum quando tem incógnita, a gente vai ter que usar decomposição, tá? Quando a gente for fazer isso, eu vou fazendo os exemplos, vocês vão identificando. A gente vai ter que lembrar de fatoração, as regrinhas de fatorações que a gente já conhece, para alguns casos, vai ajudar a gente, certo? Então, além disso, eu tenho que lembrar como fazer uma decomposição. Como é que eu faço a decomposição, por exemplo, certo? Para a gente poder encontrar esse MMC e transformar essa equação numa fração equivalente, ok? Nós vamos ter que encontrar um fator comum entre esses denominadores para a gente conseguir descobrir qual é o MMC. Antes disso, nós vamos olhar para esse exemplo aqui, a gente vai tentar entender como a gente vai encontrar. Se a gente fizer a decomposição, qual vai ser o MMC, ou seja, qual vai ser o termo que eu consigo chamar de fator comum de todos os outros que eu tenho como denominadores. Nessa letra A aí, eu tenho quais denominadores nessa letra A? Quais denominadores que eu tenho aqui? X e 3x. 3x. X e 3x. São os meus denominadores, certo? Para eu descobrir aí qual vai ser o fator comum entre eles, eu vou decompor. Eu vou pensar aqui, por exemplo, o x está sozinho, mas, por exemplo, se eu for decompor o 3x, vai ficar a mesma coisa que 3 vezes x, certo? Agora, vamos pensar em 2 números para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui? Vamos pensar em um outro número. Vamos pensar, por exemplo, no 6. Se eu fosse fazer aqui, usar o mesmo raciocínio para fazer a decomposição do 6, o 6 eu poderia falar que é a mesma coisa que quanto vezes quanto, por exemplo? Alguém consegue raciocinar em relação a isso? 2 vezes 3. 2 vezes 3. Olha bem. 6 é a mesma coisa em decomposição que 2 vezes 3. Então, eu posso afirmar que o 2 e o 3 pertencem ao 6 em fatores. Não posso?
Então, o 6 eu consigo dividir por 2 e consigo dividir por 3. Ok? Agora, se a gente for analisar aqui, x e 3 são os denominadores que a gente tem, certo? X, 3x eu decompus, ficou 3 vezes x. O x que eu tenho aqui, ele tá dentro do 3x? Sim. Sim. Então, se eu tenho aqui o 3x, eu posso afirmar que ele, dentro dele tem o x e tem o 3x. Então, quem é aqui o fator comum que eu consigo fazer usar a divisão, fazer a divisão, encontrar um resultado comum a eles, que tem os dois termos, os dois denominadores dentro dele, é o 3x. Porque se eu pegar só o x, por exemplo, dentro do x eu não tenho 3x. Concordam comigo? Se eu for pegar os múltiplos de 3x, por exemplo, eu não vou encontrar o x dentro dos múltiplos de 3x. Sim ou não? Vocês conseguem enxergar isso que eu tô falando? Me sinalizem aí, meus amores. Teve alguns que já sinalizaram, mas eu preciso saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Como é a primeira vez que vocês estão vendo isso, a gente vai fazer vários exemplos devagar, vamos tentar lembrar alguns conceitos que a gente já sabe para a gente conseguir compreender, tá? Porque cada caso é um caso. A gente vai analisar um a um, ok? Então, nesse caso aqui, eu posso afirmar que o MMC de x e de 3x é o 3x. Por quê? Porque o 3x, ele tá nos múltiplos de x, não tá? E tá também no de 3x, porque 3x vezes 1 vai dar 3x, ok? Tudo bem? Se eu for analisar com números agora, se eu tivesse o 2 e o 3, o 2 e o 3, com números aqui, o MMC não seria o 6? Não seria o 6, o MMC? Sim ou não? Sim. Por quê que seria o 6? Porque, olha só, o 2, quando eu faço a decomposição, ele pertence ao 6 e o 3 também pertence ao 6, quando eu faço a decomposição. Então, em fatores, eles pertencem ao 6. Ficou compreendido isso? Até aí ficou compreendido? O porquê que o MMC é 3x desse exemplo? Beleza. Então, agora a gente vai resolver. Aqui foi só para a gente entender, que eu sei que no início é um pouquinho difícil para vocês conseguirem enxergar, mas quando a gente começar a fazer vários exemplos, vocês vão conseguir identificar o que está acontecendo, tá? Então, primeira coisa que a gente fez foi entender. Eu vou para o quadro agora. Pessoal, eu não estou olhando o chat, tá? Porque eu estou no quadro. Então, se tiver alguma coisa importante, vocês falem no microfone, por gentileza. Então, aqui eu tenho 8 sobre x menos 4 sobre 3x igual a 5. Eu já descobri que o MMC é 3x, certo? Agora, a gente já sabe como resolve. Depois que encontra o MMC, nós vamos pegar o MMC, dividir pelo denominador que eu tenho aqui e multiplicar pelo numerador. Então, nós vamos pegar 3x dividido por x. Ó, x dividido por x, eu posso dizer que vai dar quanto? Vai dar 1, não vai? Então, sobra quem aqui? Sobra 3.
Ó, 3x dividido por x sobra 3. 3 vezes 8 vai dar quanto? Pessoal? 24. 24. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 3x dividido por 3x vai dar 1, não vai? E 1 vezes 4, eu continuo tendo 4 aqui, certo? Agora, quando não tem nada, a gente imagina que tem um 1. Então, 3x dividido por 1 vai dar 3x, certo? 3x vezes 5, eu vou ter quanto? 3x vezes 5. 15x. 15x. Agora, eu consigo eliminar meus denominadores. Então, eu vou ter 24 menos 4 igual a 15x. 24 menos 4 vai dar quanto? 20. 20. Que é igual a 15x. Certo? Tá aí, tudo bem? O que multiplica com a variável passa dividindo. Então, vai ficar 20 dividido por 15, que é igual a x. Aqui não vai dar um valor exato, mas eu consigo simplificar isso aí. Por quanto eu consigo simplificar isso aqui? Por 5. Por 5. Então, x vai ser igual... X vai ser igual... 20 dividido por 5 vai dar... 4. E 15 dividido por 5 vai dar... 3. 3. Então, x é igual a 4/3. Pertence ao conjunto universo dessa equação? Pertence. Quem não poderia ser conjunto universo aqui? Quem não poderia? Que eliminaria, ó, o x não poderia ser 0. Porque se fosse 0, eliminaria tanto esse primeiro termo quanto esse segundo termo. Então, como aqui é diferente de 0, ele entra. Tudo bem até aí? Vixe Maria, passou 4 minutos, pessoal, me perdoem. Tudo bem até aí? Até esse primeiro ponto, tá ok? Na próxima aula, a gente vai entender outros exemplos, como a gente vai usar os conceitos de fatoração para tirar o mínimo múltiplo comum aí, como a gente fazer decomposição quando a gente tem termos com mais de uma variável no denominador, ok? Então, na próxima aula, a gente conclui o entendimento sobre tirar o MMC de denominadores com incógnitas, tá bom? Obrigada aí pela atenção. Beijo. Eu tenho que encerrar que eu tenho outra aula daqui a pouco. Fala, Breno. Fala, quem que tá me chamando? Não, eu só fiquei com dúvida na parte de lá de ser dividido por 5. Eu não entendi. Aqui? No final. Aqui? Ah, não. Aqui a gente só reduziu a fração. A gente fez simplificação de fração, Breno. 20 dividido por 5 dá para reduzir. 15 dividido por 5, aí ficou 4/3. A gente fez só redução. Aqui no final que você está perguntando. É, agora eu entendi. A gente fez só redução mesmo. Reduzimos a fração, tá bom? Beijo. Tchauzinho. Tchau, tia.